Bem, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Agora, seguindo o que a gente vem fazendo na nossa disciplina, né? Seguindo o nosso calendário, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o quarto semestre, sobre quais são as disciplinas que vocês vão encontrar nesse semestre, mais ou menos o que vocês vão ver em cada uma delas e para que cada uma delas vai mais ou menos servir no decorrer da universidade, né? No decorrer da carreira acadêmica de vocês, certo? Bem, a gente vai começar logo. Vamos começar forte logo no começo, né? Ah, eu espero que vocês estejam percebendo isso, mas caso vocês não estejam, eu vou apontar isso para vocês. As disciplinas elas começam a se tornar cada vez mais especializadas, né? Cada vez mais específicas de um domínio da computação, né? As primeiras disciplinas do curso, vocês devem ter reparado que são disciplinas matemáticas, mas são disciplinas matemáticas bem genéricas, né? São disciplinas matemáticas que vão ser utilizadas mais ou menos por todas as outras disciplinas do curso, né? Ou então são disciplinas bem fundamentais que vão ser utilizadas ou que podem ser utilizadas em quase todas as áreas de computação, né? Por exemplo, fundamento de programação é fundamento de programação. Tudo que você vai programar, você tem que saber o que é um se, um else, uma função recursiva, um laço. Isso é verdade em C, isso é verdade em Python, isso é verdade em Java, isso é verdade em Julia. Não interessa a linguagem com a qual você esteja lidando, você é obrigado, né? Você tem que saber fundamento de programação. Da mesma maneira, estrutura de dados, que é uma disciplina bem inicial do curso, é a maneira de você organizar dados, né? A maneira de você organizar a informação, né? Então, bem, isso vai estar presente em algoritmos, vai estar presente em banco de dados, vai estar presente em orientação a objeto, né? Isso são aspectos que são fundamentais da computação, né? Desde o terceiro semestre, mas especialmente agora a partir do quarto, vocês vão ver que as disciplinas elas se tornam bem mais específicas, né, bem mais centradas em alguns aspectos da computação, né? Você não vai ver mais disciplinas que servem para tudo, né, vamos dizer assim. As últimas disciplinas que servem para tudo, você vai ver nesse semestre, que são lógica e projeto de análise de algoritmos, né? Então eu vou começar com lógica. Você já deve estar vendo, né, o meu novo. Eu tenho um novo símbolozinho além do meu dedinho do deu ruim. Eu tenho esse meu botãozinho, que o botãozinho é quando o negócio realmente está mal, né? Eu acho que eu usei ele em FUP. E aqui eu vou usar ele de novo, porque lógica para computação é uma das disciplinas que mais reprovam no campus. E por quê? Né? O que você vai ver em lógica para computação? Você vai ver de novo lógica proposicional, né? A mesma lógica que você vê, né, no início do curso. Assim que você entra, a primeira cadeira de matemática, você vê um pouco de lógica proposicional. Aqui você vai ver de novo essa lógica proposicional. Tá? Mas você também vai ver uma formalização de problemas. Né? Como é que você escreve, né? Como é que você formaliza um problema, como é que você escreve de uma maneira lógica, né, um problema. E aí você vai ver o que a gente costuma chamar de sistemas dedutivos. Né? O que é isso? Dado um conjunto de regras, né? Dado um conjunto de operações que você pode fazer, né? Sobre as proposições da sua lógica, né? Um sistema dedutivo é exatamente as regras ou o conjunto de aplicações dessas regras que é válido, né? É, é o que você pode fazer na sua lógica, né? O que a gente entende como sendo logicamente viável ou logicamente uh, uh, vamos dizer assim, logicamente real, né? Então, você vai aprender a mecanizar o seu raciocínio, né?
Os processos de raciocínio que a gente normalmente tem, você vai aprender uma forma de mecanizar e uma forma de expressar isso, né? Como linguagem, né? Você vai aprender a expressar o seu raciocínio como uma linguagem, né? E isso não é fácil de se fazer, né? Não só não é fácil de se fazer, como se demora muito tempo. Muitos alunos têm problema para entender por que que aqueles passos, por que que aquelas regras são válidas, né? E aí existem várias regras, tem modos Pones, modos Tollens, e existem várias regras de dedução, e você leva um certo tempo para entender por que que você pode usar aquilo. Normalmente, os alunos levam muito tempo para entender que aquela linguagem que está escrita na lousa, né, aquela ruma de rabiscos, significa uma linha de raciocínio, né? Aquelas variáveis e aqueles então, aquilo significa uma linha de raciocínio, né? Aquilo é como você expressa numa linguagem lógica a sua linha de raciocínio, né? Como você pensa, como você deduz alguma coisa, né? Aí vocês vão ver algumas provas de corretude, de completude de sistemas dedutivos, na verdade uma só, que é de lógica proposicional. Vocês vão ver uma prova de correção, ou seja, que o que você faz com o sistema está correto e que tudo que você pode fazer, tudo que você pode exprimir, o sistema exprime também. Tá? Não preciso dizer que essa é uma cadeira absurdamente matemática, né? Quando eu estou dizendo aqui correção e completude ou sistemas dedutivos, isso são coisas matemáticas, são objetos? Bem, sistemas dedutivos são objetos matemáticos, e quando eu falo em correção, eu estou falando de prova, né? De uma demonstração matemática de que aquilo é verdade, né? Não é só conversa, não é só a aplicação de alguma coisa, não. Vai ter uma parte matemática muito puxada, e normalmente até agora, né, os alunos do campus têm problemas quando tem uma parte matemática muito puxada, uma parte matemática muito profunda. Né? Então, normalmente é daí que vem os problemas com lógica, mas lógica é uma disciplina que é bem utilizada, vocês vão usar isso bastante em IA, e eu diria que mais do que você utilizar para programar, a lógica, a disciplina de lógica em si, te ensina a organizar o seu pensamento. Né? Se você não conseguir mapear o seu pensamento de uma maneira inteligente e não conseguir visualizar os seus passos de raciocínio, você não vai conseguir resolver os problemas que aparecem em lógica proposicional. Então, eu acho que além de ser útil para o restante do curso, também é útil para você aprender a organizar melhor, né, os seus argumentos, né, a organizar melhor a sua linha de raciocínio, certo? Mas bem, essa é a lógica. Uma outra disciplina que vocês vão ver, né, é engenharia de software. Cuidado para não confundir com o curso de engenharia de software, né? Logicamente, né, como no campus a gente tem um curso de engenharia de software, é claro que essa disciplina de engenharia de software é só uma introdução, né? Essa disciplina de engenharia de software é só uma introdução a aspectos de engenharia de software, né? É mais ou menos essa cadeira, né? É mais ou menos essa disciplina é uma introdução à ciência da computação, essa disciplina de engenharia de software é basicamente uma introdução à engenharia de software. Né? E normalmente os alunos vão bem nessa disciplina, não tem grandes problemas. Você vai aprender algumas coisas, alguns aspectos de engenharia de software. Né? Normalmente, quando os professores, né, dão essa disciplina, eles se focam em 4 aspectos, né, que são os que eu coloquei aqui, que são os 4 passos, vamos dizer assim, macros, né, os 4 grandes passos que você tem que fazer para desenvolver um software. Né? Engenharia de requisitos diz respeito vamos dizer assim, a aquisição do seu problema, né? A você descobrir o que você tem que fazer. Né? Isso é engenharia de requisitos. É aí que você vai conversar com o cliente e o cliente vai te dizer, olha, eu queria um software que fizesse gerência disso e disso.
Essa gerência eu quero que ela me devolva tal relatório, eu quero que tais pessoas consigam acessar ela, né? É o levantamento dos requisitos, né? Do que o cliente está requisitando que você faça. Né? A segunda parte é o projeto de software. O que é isso? Você vai realmente desenvolver, né? Você vai pensar no que você vai programar. Né? Você vai pensar em como você vai desenvolver o seu software. Você vai pensar em como é que você vai programar, qual é a se você estiver fazendo OO, né? O que cada classe vai fazer, se você vai programar em OO, se você vai usar estruturada, se você vai usar funcional, se vão ter vários módulos, é realmente o projeto, né? É como se fosse a planta do seu software, né? Se você imaginar uma construção do software como a construção de uma casa, o projeto de software é a planta, né? Vocês vão ver maneiras de escrever essa planta, a mais famosa é o ML, né, que é uma linguagem de modelagem. Depois disso, vocês vão ver modelos de desenvolvimento, né? Vocês vão ver formas de desenvolver o seu software, formas de mecanizar o desenvolvimento, modelos ágeis, Scrum. Né? Vocês vão ver como você faz a gerência do desenvolvimento do seu software. Né? E a última parte, você vai ver como é que faz um pouco mais a gerência e como é que você faz controle de qualidade, né, do seu software, como é que você determina se ele cumpriu os requisitos, se ele está de acordo com o que foi acordado com o cliente, se ele está dentro das especificações e assim por diante. Veja, todos os passos que eu descrevi agora, eu ignorei completamente a etapa de programação. Né? Eu não mencionei em lugar nenhum que você vai aprender a programar, né? Não vai. Né? Normalmente, você até vai ter que fazer alguma coisa na disciplina de engenharia de software com programação, porque é o trabalho, provavelmente o trabalho que você vai fazer vai precisar que você programe, mas esse não é o foco da disciplina. O foco da disciplina é a gerência. Né? É como você constrói o seu software. Por isso que todos os passos aqui, eles não envolvem programação, pelo menos não diretamente. Né? Veja, a engenharia de requisitos é você levantar o problema, levantar os requisitos com o cliente. Projeto de software, você não vai programar, você vai criar a planta baixa do seu software. Isso não, normalmente não se faz isso com programação. O modelo de desenvolvimento, você vai gerenciar a sua equipe. Você vai dizer o que cada um vai programar. Você não vai programar com eles, né? Ninguém vai sentar com você e programar com você na mesma mesa, não. E a última parte, que é a parte de qualidade, é para você verificar o que acontece depois do seu software pronto, né? Uma ótima analogia, né, para o processo de engenharia de software é como se fosse realmente o trabalho do arquiteto, né? Não é o trabalho do mestre de obras, né? É como se fosse, se você fizer uma comparação, né, de novo, se construir um software fosse como construir uma casa, o engenheiro de software é o arquiteto, né? É o cara que vai te dizer o que vai ser feito e como vai ser feito. Ele não é o mestre de obras, né? Ele não é o cara que vai fazer, né? Vamos dizer assim, na disciplina você não vai aprender a levantar uma parede, você vai aprender a desenhar a planta da casa, né? Não preciso nem dizer que essa é uma disciplina de suma importância para qualquer um que for trabalhar na indústria, né? Se você for trabalhar na iniciativa privada, você vai ter que conhecer engenharia de software e vai ter que conhecer engenharia de software muito bem, né? Obviamente, você não vai poder se limitar de maneira nenhuma, né, aos métodos que são vistos aqui. Né? Você não vai poder se limitar de maneira nenhuma ao que aparece aqui. Você vai ter que procurar muitas outras coisas. Né? Você vai ter que procurar outros modelos de desenvolvimento, outros projetos de software que são mais utilizados na indústria. A gente só vai mostrar para você o inicial. Né? É claro que, quem for trabalhar na iniciativa privada vai entrar em contato com diversas outras maneiras de fazer engenharia de requisitos.
outras representações de projeto de software, outras maneiras de fazer gerência e qualidade. Não é à toa que existe todo um curso, né, só sobre engenharia de software. Existem diversas técnicas que a gente não apresenta para vocês na cadeira, porque é só uma cadeira introdutória, certo? Mas de vital importância para qualquer pessoa que vai seguir a carreira, vamos dizer, o mercado de trabalho. Para quem vai trabalhar na academia, é importante também porque você precisa gerenciar o desenvolvimento de alguns dos seus projetos. Então, você tem que saber também engenharia de software. Apesar de que se você não trabalha diretamente com engenharia de software, você pode meio que burlar um pouco isso, mas você ainda precisa saber, sim, de alguns desses conceitos e de alguns desses métodos. Então, apesar de eu ter marcado aqui como não sendo uma disciplina difícil, é uma disciplina que você tem que você tem que prestar muita atenção, porque é uma disciplina que é realmente muito útil. Tá? Tanto se você for para a academia, como se você for para a iniciativa privada. Uma outra disciplina que é fundamental para você que quer trabalhar no mercado ou que quer trabalhar na indústria é fundamentos de banco de dados. E assim como engenharia de software, ela tem um histórico bem positivo. Normalmente não tem grandes reprovações nessa disciplina. Normalmente a taxa de aprovação nessa disciplina é boa, né? E nessa disciplina, o que vocês vão ver? Né? Vocês vão ver basicamente arquitetura de dados, né? A organização de dados. Vocês vão ver como é que vocês colocam os dados num banco, o que é um banco de dados, como é que esse banco está armazenado no seu computador, como é que você acessa os dados nesse banco, né? Você vai aprender não só a utilizar bancos de dados que já existem, como o PostgreSQL, o MySQL, né? Ou o MongoDB, você vai aprender a como criar um banco de dados, se assim você desejasse. Né? Você vai aprender sobre realmente como é a arquitetura, como são os algoritmos que realizam consultas, como é organizado os dados no banco. Você vai aprender os fundamentos para, se você quisesse construir um banco de dados, você ter todo o ferramental necessário para fazer isso. E você também vai aprender o modelo relacional de dados, o modelo de entidade de relacionamento para representação de dados, e duas coisas que são muito importantes para quem quer trabalhar no mercado, que é cálculo relacional. No fundo, isso aqui é fazer consultas. Né? Quem já trabalhou com banco de dados, quem sabe o que é isso, sabe que os seus dados eles estão armazenados no seu computador e você, para acessar esses dados, né, eles estão representados no seu computador normalmente como tabelas. Né? Daí o nome entidade de relacionamento. Né? Normalmente, os seus dados estão representados como se fossem tabelas do Excel. E aí você pode fazer perguntas sobre linhas e colunas dessa tabela. Né? Essas são as consultas. E aí na consulta você pode pedir, olha, eu queria a linha onde os números, eu queria a linha cujas colunas têm dígitos pares, por exemplo. Ou então eu queria que você me devolvesse um produto das linhas pelas colunas. Né? É como se você estivesse fazendo realmente algumas operações de cálculo com vetores e matrizes. Né? Que vão ser bem explicadas para vocês, como se fossem conjuntos. Né? Então, é como se de uma certa maneira, como se as linhas e colunas das suas... na verdade, as colunas das suas tabelas fossem conjuntos. E aí você pode manipular livremente as suas linhas. Né? Então, essa é um aspecto, né, que vocês vão aprender na disciplina de fundamento de banco de dados, que é muito importante para quem trabalha realmente na indústria. Você vai precisar fazer esse tipo de cálculo, você vai precisar fazer esse tipo de consulta, e é importante você saber disso. Mais importante ainda é você aprender normalização. Você vai descobrir na cadeira de banco de dados que, devido
a arquitetura do banco, devido à maneira como os dados são organizados e os algoritmos de consulta são realizados, se o banco tiver uma certa estrutura, né, uma certa organização, se os seus dados tiverem uma certa organização que a gente costuma chamar de forma normal, esses algoritmos funcionam muito bem e são muito rápidos. E aí você vai aprender a como transformar o seu conjunto de dados nessa forma normal, né? Para que seus algoritmos funcionem melhor. Essa operação de transformar os seus dados nessa forma normal é o que a gente costuma chamar de normalização. Tá? Novamente, banco de dados como um todo é a principal maneira como a gente armazena dados. Você vai ter que saber isso independente da carreira que você siga, seja academia, seja mercado de trabalho, você abra sua empresa, você queira trabalhar com engenharia de software, você queira trabalhar com otimização, você queira trabalhar com pesquisa operacional, você vai ter que aprender banco de dados. Porque é necessário. É como você organiza os seus dados. Não tem como você fazer nada em computação sem informação. Você vai ter que conseguir mexer com banco de dados. Né? Pode acreditar no seu professor, que o seu professor não é um dos maiores fãs de banco de dados. Pode acreditar em mim que você vai precisar. Acredite em mim, se você não precisar, se eu não precisasse, eu não teria aprendido fundamentos de banco de dados. Eu realmente precisei deles e não tive escapatória, né? Eu tive que aprender a manipular alguns bancos de dados. É necessário. Mesmo que você ache, não vou trabalhar na indústria, eu quero seguir uma carreira acadêmica, eu quero fazer doutorado. Mesmo assim, você vai precisar, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que manipular um conjunto de dados e vai ter que usar um banco de dados. Mas, continuando, eu vou chegando nas minhas duas últimas disciplinas desse semestre. Estrutura de dados avançada, né, é uma continuação de estrutura de dados. E, infelizmente, tem um histórico bem ruim, um histórico de uma quantidade razoável de reprovações, não chega a ser uma quantidade alta, mas tem uma quantidade razoável de reprovações, né? Apesar de ser uma continuação direta de estrutura. E aí você pode perguntar, pessoal, por quê? Né? Na verdade, estrutura de dados avançada só tem 3 conteúdos, que são árvores, heaps e tabelas hash. Eu vou começar pelas duas de baixo. Né? Tabela hash ou tabela de dispersão é uma estrutura de dados feita para organizar conjuntos que são esparsos. Né? Por exemplo, um conjunto espaço bem evidente, né, bem óbvio, são as matrículas de vocês. Né? Se vocês já olharam as matrículas de vocês, elas têm 6 dígitos, né? Mas é claro que a gente não tem 1 milhão de alunos, né? A gente tem, sei lá, uns 3 mil, 4 mil alunos. Mas a gente poderia escrever, né? A gente poderia escrever 10 a sexta números. Claramente a gente não tem todos esses números. Se a gente fosse armazenar os nossos alunos, né? Num programa de computador para fazer alguma coisa, e se a gente fosse usar as matrículas de vocês, né, para fazer essa organização, não adianta, ou seria um tanto a quanto estúpido, colocar isso num vetor. Né? Porque aí eu teria uma quantidade imensa de posições, de quase todas as posições possíveis, e quase não teria alunos. A tabela de dispersão ela resolve exatamente esse problema. Ela só guarda memória para quando tem alguma coisa lá. Se não tiver nada, ela não guarda memória para aquilo. É uma estrutura muito útil. Quase todos os programas que você vê por aí têm de alguma maneira uma tabela de dispersão. É uma estrutura razoavelmente fácil de se entender, razoavelmente fácil de se programar.
mas ainda é um pouco complicada. HIPs são listas de prioridade, né? São listas que se auto-ordenam de acordo com a prioridade que você estabeleceu para os seus elementos, né? Normalmente, o elemento de maior prioridade fica no topo, e depois as prioridades vão variando, mas existe sempre uma relação entre elas. Mas, normalmente, o elemento de maior prioridade tem uma posição especial. Essas HIPs têm algoritmos que manipulam elas, como vocês vão ver em estrutura de dados normal, né, estrutura de dados básica. Então, pessoal, terminando, a gente tem árvores balanceadas, né? Essas árvores balanceadas, elas são uma continuação, né, das árvores normais, vamos dizer assim, das árvores binárias normais, que vocês viram em estrutura de dados. Dessa vez, essas árvores elas vão ser desenhadas para que os algoritmos de inclusão e remoção de elementos nessas árvores eles tenham uma complexidade, né, tenham um custo computacional baixo. Para isso, essas árvores vão ter que manter algumas propriedades e manter essas propriedades não é tão fácil assim. Vocês vão ver que os algoritmos que fazem inclusão e remoção são absurdamente complicados, especialmente para as estruturas de árvore que funcionam melhor, né? Tem uma estrutura de árvore chamada árvore rubro-negra, em que os algoritmos de inclusão e exclusão funcionam muito bem, mas é muito complicado, é bem difícil de explicar como é que esses algoritmos de inclusão e remoção funcionam, né? Tem outras árvores, a AVL, por exemplo, que é um pouco mais simples de fazer, e também se comporta muito bem, mas a grande diferença aqui é realmente que essas árvores elas têm propriedades bem especiais, elas têm propriedades bem específicas, e são essas propriedades específicas que tornam um pouco mais complicados os algoritmos que manipulam essas estruturas. Eu não preciso dizer, mas normalmente, né, estrutura de dados, né, ou de maneira geral, guardar informação é importante. Em muitas aplicações, como eu disse, tabela hash e essas árvores balanceadas são muito utilizadas em operações, né, em diversos algoritmos, porque são rápidos, né? São velozes, né? Computacionalmente são melhores, né? Então, é importante que você saiba manipular essas estruturas, é importante que você saiba como elas funcionam. Não só por causa da disciplina, mas de uma maneira geral como um cientista da computação. E já que a gente falou em análise, assim, né, já que a gente comentou sobre analisar essas estruturas, sobre o tempo que elas levam, sobre o tempo que elas levam para realizarem operações, né? Isso me leva para a minha última disciplina do semestre, né? A projeto e análise de algoritmos. E eu posso sentir os veteranos se tremendo só de ouvir esse bendito nome ou a sua sigla, que é tão aterrorizante quanto, que é PAA, né? Essa é a famosa PAA que você deve ver todo mundo chorando nos corredores. Pois é esse cara aqui, né? O que é essa disciplina? Né? Projeto e análise de algoritmos. E ela normalmente tem uma taxa de reprovação alta, né? Por enquanto, né, se as coisas se manterem como estão, né, essa é a hora que o amado professor de vocês volta, né, como o último vilão, ou, aliás, o penúltimo vilão, né, do curso. Né? Aqui, né, o que a gente... normalmente, ou eu, ou o professor Eurinardo, ou o professor Bonfim é que dão essa disciplina. Né, há uns 2 semestres, 3 semestres que sou eu. Tá? E o que a gente vê nessa disciplina? Né? Tudo que você gostou no curso, nada com que você teve problema. Né? Primeiro, essa disciplina está inundada de recursão. Tem recursão de todo jeito que você possa imaginar, torto e à direito, em cima e embaixo, voltando, de toda maneira que você imaginar. Tem recursão à torto e à direito. Né? Então, se você não gosta de recursão, você já vai começar tendo sérios problemas na disciplina. Né?
Segunda coisa que vai ter também, à torta e à direita, é matemática. E quando eu digo matemática, é tudo, né? Vai aparecer probabilidade, vai aparecer combinatória, vai aparecer contagem, vai aparecer soma de PA, soma de PG, logaritmo, limite. Tudo que você viu de matemática no começo do curso, pode ter certeza absoluta que vai ser cobrado em PA. Desde soma de PA até derivada integral, né? Vai aparecer em PA em algum momento, né? A soma séries, somatórios. Se você fizer comigo, vai ter logaritmo à torto e à direito, para todo lado. Né? Então, além de ser uma disciplina que usa muito recursão ou ideias recursivas, ele usa quase, vou dizer quase tudo não, tudo de matemática que vocês viram até o presente momento, até o quarto semestre. Vai ter lógica? Vai. Conjunto, cálculo, tudo. Tudo que você puder imaginar vai aparecer em PA. Né? E é normalmente por isso, normalmente não é um conteúdo fácil, né? Não é um conteúdo simples. E como você pode ver que vai usar várias outras disciplinas e vai usar o conhecimento de várias outras cadeiras, especialmente matemáticas, é por isso que PA tem um histórico de reprovação alto, né? Percentualmente é um dos piores históricos de reprovação, né? Tem o pior índice, um dos piores índices de reprovação, só perde para a FUP, né? Porque em FUP, nos últimos anos, a gente tinha, sei lá, quase 50% de reprovação, né? Então, entravam 50 alunos, passavam 25, 20. E em PAA, normalmente passa uns 10, 12, mas é porque só fazem 30, né? Então, se você for olhar relativamente, né, percentualmente, é talvez tão ruim ou até pior do que FUP. Né? E muito da fama de PA vem disso, né? Vem dessa necessidade de você conhecer muitos aspectos matemáticos. No entanto, tem mais uma dificuldade, que eu vou chegar nela no final da minha discussão aqui, mas o que você aprende em PA, na verdade, é muito útil, né? Que é o quê? Você aprende a fazer análise de algoritmos, mas quando eu digo análise, é análise da qualidade do seu algoritmo, né? É análise da eficiência do seu método, né? O que você vai ver em PA, né? Tem duas partes da disciplina. A primeira parte é realmente análise de algoritmos. A gente vai definir o que é um algoritmo eficiente e a gente vai começar a analisar métodos, né, para construir algoritmos eficientes. A gente vai não só dizer que um algoritmo é eficiente ou não, como a gente vai desenvolver métodos para projetar algoritmos. Vocês vão ver divisão em conquista, algoritmo guloso, programação dinâmica. Vocês vão ver métodos para resolver problemas, né? E vocês vão ver que esses métodos, dado algumas restrições e satisfeitas algumas condições, te dão algoritmos eficientes ou os algoritmos mais eficientes possíveis para um certo problema. Essa é a primeira parte, né? A segunda parte é uma parte mais abstrata, né? E ela lida com classes de complexidade, mas aí não são classes, ou melhor, quando eu digo classes de complexidade, eu não estou falando da complexidade do algoritmo, eu estou falando da complexidade do problema. Né? Vocês vão aprender a definir um problema de uma maneira matemática muito parecida, para não dizer igual, com a maneira como vocês vão fazer em lógica. E aí, dada essa definição matemática, a gente vai dizer o que é um problema que não dá para resolver, um problema que demora muito para resolver e um problema que a gente consegue resolver, que a gente consegue criar uma solução para ele. Para vocês que estão entrando em computação agora, acreditem em mim, não é todo problema que a gente consegue resolver.
Na verdade, existe uma quantidade infinita de problemas que você não consegue resolver com o computador. E tem uma prova matemática para isso. Existe sim, normalmente quase todo professor de PA faz essa prova, né? É bem simples, é um argumento bem básico para mostrar para você que existem sim problemas. Na verdade, existem infinitos problemas que você não consegue resolver com o computador. E mesmo aqueles que você consegue resolver, existem problemas que a gente não conhece um algoritmo eficiente, né? Que são chamados problemas intratáveis. São problemas que você sabe uma maneira de resolver, mas a maneira que você tem para resolver o problema é uma maneira ingênua, você não consegue aplicar isso na realidade, você não consegue programar um algoritmo real que resolva esse problema num tempo razoável. Né? Você consegue fazer um algoritmo que vai checar todas as possibilidades e vai levar a idade do universo para terminar. E isso não é factível. Né? Isso não é factível. A gente vai ver que existe uma maneira de descobrir se o seu problema é desses ou é dos problemas mais fáceis, os problemas que a gente consegue resolver, e você vai descobrir que os problemas que a gente consegue resolver, na verdade, são muito poucos. Na verdade, o que a gente consegue fazer de uma maneira efetiva, né, de uma maneira eficiente em computação, são pouquíssimos problemas. A grande maioria dos problemas são problemas intratáveis, são coisas que você não consegue fazer, ou pelo menos a gente acha que você não consegue fazer, num computador em tempo razoável. Para quem gosta de computação, para quem já leu alguma coisa de computação, já deve, com certeza, ter esbarrado numa pergunta, né, que é muito famosa para todo mundo que trabalha nessa área, que é a pergunta do P igual a NP. Né? É aqui, nessa disciplina, que você vai entender o que significa essa pergunta do P igual a NP, que normalmente quando você começa a estudar computação, ela aparece para você. Essa pergunta ela surge do nada, e tem muita discussão sobre se está certo, se está errado. E é aqui que você vai entender o que é esse P igual a NP, essa pergunta que normalmente aparece quando você começa a estudar computação. Né? Só para adiantar um pouco para você, lembra que eu disse que tinha uns problemas que eram intratáveis e uns que eram tratáveis? Né? Os problemas tratáveis são a classe P. Os intratáveis são o tal do NP. Né? Mais ou menos. Né? Mas é mais ou menos isso. E a pergunta do P igual a NP, na verdade, é para saber se existe um algoritmo para os problemas intratáveis, se existe um algoritmo eficiente para eles. Eu nunca disse, né, se disse, não devia ter dito, né, eu não disse, ou não devia ter dito, que não existe um algoritmo eficiente para os problemas intratáveis. Eu só disse que a gente não conhece nenhum. Né? Eu só disse para você que a gente não consegue resolver. Eu nunca disse que não existe. Na verdade, ninguém sabe. Né? 99,999% de todos os cientistas da computação acreditam que não. Né? Mas vai saber, né? Vai que o 0,001 é que está certo. E realmente existe. Né? Quase todo mundo acha que não, mas vai saber, né? Pode ser que exista. E é aqui nessa disciplina que a gente vai aprender, a gente vai trabalhar com essas noções. E como você pode estar percebendo, isso é uma coisa muito abstrata. Você vai ter que ter um poder de abstração e de imaginação muito grande para conseguir lidar com essas interpretações, para conseguir imaginar esses objetos muito parecidos com a abstração que você tinha que fazer lá em discreta. Né? E sim, é verdade, é isso que vai ser cobrado aqui. Né? Mas veja, os conteúdos que você vai aprender, né, as ferramentas que você vai aprender, são essenciais para você fazer realmente desenvolvimento de qualidade. Né? Lembra, tudo que a gente desenvolve são algoritmos, os nossos códigos são algoritmos. Um algoritmo eficiente, né, um algoritmo bem feito,
faz uma diferença imensa, especialmente no mercado. Imagina uma indústria que consegue fazer um processo 10 minutos mais rápido do que outra. Em um ambiente muito competitivo, esses 10 minutos fazem uma diferença imensa e podem representar muitos e muitos milhões. Né? Imagina só uma empresa que faz transporte. Se todo dia ela conseguir economizar 10 minutos, né, de trânsito dos seus carros, ou conseguir entregar os seus produtos 10 minutos mais rápido e ter sempre um espaço para colocar uma venda de última hora, ou para economizar uma gasolina, ou economizar, sei lá, algum recurso, isso faz uma diferença imensa, imensa numa indústria, numa empresa muito grande, ou numa indústria muito grande. Né? Então, esse tipo de análise e esse desenvolvimento de algoritmos mais eficientes possíveis, além de ser um dos principais setores de estudo na academia, é de vital importância no mercado de trabalho. Certo? Bem, pessoal, e isso termina, né, as nossas disciplinas do quarto semestre. Eu espero que todo mundo esteja bem. Eu desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês, pessoal.